dia, escolhidos! Excelente terça-feira para vocês. Feliz por estar aqui nesse novo horário, né? Quase que eu não consigo, mas Deus pôs a mão, deu tudo certo. Vamos orar já chamando a presença, para que Deus venha participar, que Ele venha dirigir, na verdade, essa live, para que Ele venha falar ao nosso coração nessa manhã. Vamos chamar a presença do Senhor para o nosso dia. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um que vai passar aqui, que o Senhor venha falar esse coração, Pai. Hoje nós vamos começar esse devocional, Senhor. Toma a frente, Espírito Santo. Toma a frente, Senhor Deus, das nossas vidas. Tem pessoas que estão se arrumando agora para o trabalho. Tem pessoas que estão se organizando agora, Senhor. As tarefas diárias de casa. Que o Senhor venha falar a cada coração. Que o Senhor venha se revelar, Pai, de uma forma extraordinária nesse dia, Espírito Santo. Entre em cada casa. Se revela, ó Pai. Nós precisamos do Teu amor e da Tua direção, Senhor. Fica conosco. Fala conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai começar esse livro juntos, um devocional, Aquieta Minha Alma, da Tamires Garcia. É um lançamento, é maravilhoso esse livro, gente. Ele nos instiga, né, a buscar mais a presença, a derramar as nossas preocupações e petições na presença do Senhor. Então ele fala assim: Meditações para uma alma cansada. É bem atual, né, esse livro? Se você parar para pensar como nossas vidas têm sido agitadas, nós temos tido tantas tarefas, né? Então, às vezes não dá nem tempo de fazer um devocional. Então, esse devocional é para me animar, para te animar, para a gente correr junto para a presença de Deus. Como hoje é o primeiro dia, seja bem-vinda, Ailete, seja bem-vindo, José. Que o Senhor venha falar ao seu coração, que Deus venha trazer sabedoria e graça para você. Aproveita, pega essa setinha aqui, convida mais pessoas para estar aqui com a gente, para ouvir do Senhor. E hoje é o primeiro dia e eu vou começar explicando como que funciona esse devocional. Porque é um devocional que a Thaís, sabe quem é a Tamires? A Tamires, gente, é aquela que canta o louvor Aquieta Minha Alma, ela que fez a letra. E aí a gente vai começar contando um pouquinho da história dela. E ela fez esse livro com a intenção de ser lido em um ano. Porém, a gente vai ler ele em algumas semanas. Por quê? Deixa eu já começar a mostrar o livro para vocês. Esse livro chegou agora. Eu tava esperando ele pra gente começar juntos. E ele tem assim, ó, uma meditação. E depois vem as tarefinhas da semana, tá vendo? Só que essas tarefas, elas se repetem todas as semanas. Então, para não ficar repetitivo aqui, a gente vai já todos os dias. Em vez de ser semanal, vai ser diário. Então, como tem aqui, acho que em torno de 50 e poucas semanas, deixa eu só confirmar aqui para vocês. E aí a gente vai fazer juntos, mas em vez de ser tão espaçado, a gente vai terminar mais rápido. É umas 52 semanas, mais ou menos. E a gente vai terminar juntos. E todo dia a gente vai ler, de terça a sexta-feira, vamos ler o devocional. Eu vou começar aqui, resumindo um pouquinho aqui da história da Thaís, da Tamires. Ela fala assim, que era dezembro de 2010 e ela tinha algumas convulsões há alguns anos já. E no começo era apenas uns desmaios, a pressão dela que alterava. E aí, enfim, ela tinha muitas crises na saúde dela. E chegou uma hora em que o corpo dela já não estava mais meio que respondendo a tantas medicações e tudo. E ela diz assim: na minha angústia, nascia em meu coração a cada nova crise, era aterrorizante. Não ter controle sobre o meu próprio corpo. Era humilhante ser o centro das atenções em qualquer lugar. Ela tinha convulsões. E o olhar de dó das pessoas seria a pior parte. Se não fosse os sabichões que tinham opinião sobre tudo. A gente vê, gente, sempre tem uns que quer saber mais que todo mundo. E a Tamires aqui, ela conta que as pessoas falavam: ah, é demônio. Ah, é pecado. Ah, ela quer chamar atenção, é carência. E nesse momento de dor dela, de tantas pessoas falando especulações, é que nasceu aquele louvor, Aquieta a Minha Alma. E ela canta, ela descreve aqui no início do livro toda a história de como o louvor surgiu e alcançou muitas almas. Se a gente vê, a Bíblia fala assim, que os mais belos
A Bíblia, não, a harpa. Tem um louvor que fala assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Tem um louvor da harpa cristã. E é verdade, às vezes, no momento da luta, no momento da tribulação, é que surge dentro de nós. Eu quis abrir esse adentro no nosso devocional para que a gente pudesse entender quem é a Tamires Garcia e o que ela passou, o que ela gerou. Porque quando você passa por uma luta, passa por uma situação difícil, algo é gerado dentro de você. Mesmo que você não entenda, o Senhor ele está gerando em você algo. Então, meus irmãos que estão assistindo aqui, toda essa luta que você está passando não é em vão. Tá te amadurecendo, tá gerando algo dentro de você que vai curar outras pessoas também. Foi isso que aconteceu na vida da Tamires. Ela deixou aqui os Salmos 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está batido a minha alma? Porque está batido a minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui a Tamires está falando os Salmos 42, de como que Davi ali, ele falava com a sua alma. E ela começa a trazer aqui no livro... Gente, hoje é o primeiro dia, então vou explicar passo a passo. Nos próximos a gente já vai direto no devocional. Então ela chega aqui nessa parte do livro ensinando como utilizar ele. E a gente vai pular essa parte e a gente já vai começar na fidelidade, que é o tema hoje. Na semana 1, então é no dia 1, o nosso tema é fidelidade. Então fala assim, meditação. Abre seu coração essa parte. Esse livro é como se fosse Deus, o Pai, falando com você. Como que ele estivesse conversando com você. Então abre seu coração para ouvir o que o Pai quer falar com você. Permaneço fiel. Tuas falhas não me surpreendem. E teu passado não me assusta. Tuas feridas não são tão profundas que eu não possa curá-las. Por acaso, poderia eu negar minha palavra? Seria eu capaz de me negar a mim mesmo? Meu filho, você desfrutaria de tamanha alegria se compreendesse a minha fidelidade. Eu não sou como os teus pais terrenos, que tantas vezes voltaram atrás. Também não sou como você mesmo, que tanto empenhou a palavra e não conseguiu cumpri-la por completo. A minha capacidade está além das letras e além das estruturas. Meu poder opera em silêncio. E também em meio às tempestades, minha graça abunda sobre o pecado. E não há nada difícil demais para mim. Sou Deus de perto e também de longe. Não estou retido pelas impossibilidades que te oprimem. Olha isso. Não estou paralisado pelo medo que hoje sentes. Minha palavra não está aprisionada. Antes, corre livre, e com ela o meu espírito se movimenta. Seja bem-vinda, Elisângela. Nós estamos fazendo um devocional. E aqui o Pai falando, minhas palavras não está aprisionada, antes corre livre e com ela o meu espírito se movimenta. Mergulhe mais profundamente nas Escrituras, em conhecer o meu coração e o meu filho. Medite até que não seja apenas frases em seu coração. Medite até que seja verdade na tua vida. Você verá com seus próprios olhos que minha palavra não mudou e que eu permaneço fiel. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Elisângela. Nós estamos no devocional Aquieta Minha Alma. É maravilhoso, é maravilhoso. E a Tamires Garcia, no meio da dor dela, no meio da situação adversa, na hora assim que as pessoas estavam zombando dela,
que ela estava tendo várias crises de convulsão e as pessoas falavam, não, é frescura, seja bem-vinda, Fia, seja bem-vinda, Alexandra. E ela falava que as pessoas apontavam pra ela, não, você tá com demônio, outro falava, não, isso é frescura, é carência, ela quer se aparecer. E a Tamires Garcia fez o que eu e você devemos fazer, ela foi pra presença de Deus. Ela falou que o corpo dela doía, ela tinha convulsões, então às vezes ela tava lá no palco cantando, a Tamires Garcia, vocês conhecem ela, essa pastora aqui. Ela canta, ela era do Ministério Zoe, ela canta Aquieta Minha Alma, e ela fez esse livro que a gente tá lendo juntos, né? O devocional dela, todo dia de terça a sexta. Seja bem-vindo. Nós vamos ler juntos, nesse horário, das 7 às 8 horas, esse devocional. E aqui, nesse primeiro dia, é como se o Pai estivesse falando com você. Eu permaneço fiel. As tuas falhas não me surpreendem. Teu passado não me assusta. E as tuas feridas não são tão profundas que eu não posso curá-la. Surgiu no coração dela esse louvor aquieta minha alma. Enquanto ela estava no meio da tribulação, enquanto ela estava passando por diversas acusações de pessoas que não entendiam o estado de saúde dela, hoje, graças a Deus, ela já está curada. Ela conseguiu vencer, ela se casou, ela tem um bebezinho, ela não mora mais aqui no Brasil, mas é uma bênção, gente, esse devocional que ela deixou. E vamos junto nessa jornada para conhecer. Então, ela fala que esse livro é Meditações para uma Alma Cansada, porque faz parte do devocional dela. Foi gerado em oração, foi gerado num quarto de oração, de choro, porque ela passou muita situação de acusação. Muito trauma religioso também, porque as pessoas não compreendiam que quando ela estava tendo as crises, não era demônio, não era frescura, ela não estava querendo se aparecer, era um problema na cabeça dela, uns nervos, né? Mas o Senhor veio e deu vitória para ela, e vai dar vitória para você. Que o Senhor ouça, eu vou ler de novo essa meditação para entrar no seu coração. Ouça como se fosse Deus falando com você nessa manhã. Escute, permaneço fiel. Tuas falhas não me surpreendem. Teu passado não me assusta. As tuas feridas não são tão profundas que eu não possa curá-las. Por acaso, poderia eu negar a minha palavra? Ó Deus perguntando para você. Por acaso poderia negar minha palavra? Seria eu capaz de negar a mim mesmo? O meu filho, falando para você, minha filha, você desfrutaria de tamanha alegria se compreendesse a minha fidelidade. Hoje o tema é fidelidade. Quantas das vezes a gente não entende que o nosso Deus é fiel? Que Ele nos cerca de fidelidade. Se você está aqui nessa live, você está provando da fidelidade de Deus. Deus é fiel na sua vida. Você tem o fôlego de vida, você tem os bens e as bênçãos do Senhor, e hoje Ele está dizendo para você, se você soubesse, entendesse, porque às vezes você ouve, mas não entra dentro do seu coração. Se você entendesse de verdade que eu sou fiel na sua vida, você estaria feliz agora, você estaria alegre agora. Eu não sou como o teu pai terreno, que tantas das vezes voltava atrás. Também não sou como você mesmo, que tanto empenha a palavra e não conseguiu cumpri-la por completo. O Senhor está nos falando como um pai. Olha, seu pai da terra, pode ser que ele voltou atrás, pode ser que ele prometeu algo e ele não conseguiu cumprir. Pode ser que você está me ouvindo aqui, o seu pai terreno não era um pai fiel, não era um pai presente. Mas ele está falando, eu sou diferente, eu não sou o seu pai da terra. E eu não sou nem igual a você. Não pensa que eu sou igual a você, que às vezes você fala uma coisa, você até luta, você faz de tudo para cumprir a sua palavra. Mas chega uma hora que nós, seres humanos, temos uma limitação. Nós somos limitados com as condições à nossa volta. E ele fala, eu não sou assim. Você está me medindo com a sua régua, eu não sou igual a você. Eu não sou igual aos seus pais, eu sou fiel. E aqui ele fala, a minha capacidade está além das letras, além das estruturas. O meu poder opera em silêncio. Eu achei tão forte essa parte. Nós, seres humanos, adoramos ver sinais. A gente quer ver acontecendo alguma coisa, a gente quer ouvir, a gente quer alguma coisa palpável, a gente quer tá ali, provas, digamos assim. E o Senhor tá falando, não, você não tá entendendo. Eu não me limito a letras.
eu não me limito a estruturas. O meu poder, ele opera em silêncio. É muito forte. Eu estava ouvindo hoje um resuminho sobre números, e ali ele estava falando de que o povo reclamava no deserto, e o Senhor sempre fiel. E vem a calhar sobre fidelidade. O povo sempre sem ter essa visão da fidelidade de Deus. E Deus cercando-os de bens, e Deus trazendo recursos. Sempre abrindo fontes de água no deserto. Trazendo alimento, seja do céu, mandando codorniz, mandando maná. E o povo nunca estava satisfeito. Eles não acreditavam na fidelidade de Deus. E aqui nós vemos que o povo de Israel, eles, enquanto estavam murmurando, o Senhor estava dando livramento. Porque o profeta, né, digamos assim, o profeta pagão, Balaão, ele estava ali para amaldiçoar e não conseguia, porque Deus não permitia. Então o Senhor, ele está nos dando livramento de coisas que a gente nem imagina. Vamos hoje acreditar na fidelidade de Deus? Vamos ser gratos pela fidelidade de Deus? Porque o nosso Pai está falando comigo, com você hoje, falando assim: o meu poder, ele opera em silêncio e também em meio às tempestades. Talvez você está vivendo hoje uma grande tempestade na sua vida e você não está entendendo. Mas o Senhor, ele fala que o poder dele opera em silêncio e em meio às tempestades. O nível da guerra que você está vivendo não se compara em nada com a fidelidade e com a graça e com o favor do nosso Pai. E ele fala assim: minha graça abunda sobre o pecado. Não há nada difícil demais para mim. Sou Deus de perto e também de longe. Olha que promessa linda. Olha o Senhor falando para mim e para sua vida. Às vezes a gente se acha não merecedores. E realmente, sem o perdão, a misericórdia, não seríamos merecedores, mas a graça do Senhor. Ele fala que a graça abunda, cobre-nos, passa do limite do pecado. E aqui ele fala assim: sou Deus de perto e também de longe. Às vezes, são situações em que são próximas de nós. Às vezes, a gente quer até intervir. Só que o Senhor está falando: eu sou Deus de perto e de longe, não tem nada difícil demais para mim. Tá difícil para você, tá difícil para mim, mas para Deus. E Lucas fala: acaso há algo impossível? Para os homens sim, mas para Deus não há nada impossível. Para mim, para você, tem coisas que são limitantes, que a gente não consegue até a distância. Mas o Senhor, ele fala: eu sou o Deus que está aqui perto de você, que está aí na sua casa. Mas eu sou o Deus que também está lá naquela situação. Às vezes, uma causa na justiça, às vezes você deixou um ente querido no hospital, às vezes algo que você não consegue ir fisicamente, mas o Espírito de Deus vai. Então coloque em oração, confia na fidelidade de Deus. Ele fala assim: eu não estou retido pelas impossibilidades que te oprimem. Eu não estou paralisado pelo medo que hoje sente. O Senhor está deixando bem claro o senhorio dele. Às vezes a gente passa tanta luta, tanta prova, que a gente não consegue mais enxergar o poder do nosso Deus. E nessa manhã, ele veio nos alertar que a palavra dele não está aprisionada. Antes corre livre e com ela o meu espírito se movimenta. Você pode se sentir aprisionado no meio do seu problema, da situação, mas a palavra do Senhor não está aprisionada. Ela se movimenta através do Espírito Santo. O Senhor fala assim: eu não estou retido pelas impossibilidades que te oprimem. As possibilidades podem estar te paralisando. O medo pode te paralisar. Mas ele fala assim: não estou paralisado pelo medo que hoje sente. Você pode estar sentindo medo, você pode estar se sentindo paralisado. Mas o Senhor, ele não está paralisado no seu medo. Ele não está limitado até onde você pode ir. O Senhor, ele fala que ele transcende essas barreiras. E ele fala que ele se movimenta por onde? Pela palavra. Que aí você venhamos liberar palavras sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, palavras de bênção. Estava assistindo ontem um podcast com um médico e ele estava falando do poder de você liberar a palavra. E eles fizeram um experimento científico com uma placenta. Gente, placenta mesmo. Nasceu o neném, aí fica a placenta. E aí eles começaram a fazer experimentos para ver o DNA.
E aí eles cortaram, né, ali um pedaço e falaram palavras, brigando, trazer para nosso linguajar de crente, palavra de maldição, nossa, um monte de palavras, falaram. Gente, parece loucura, mas fizeram isso. Pegaram e falaram em cima lá. Falaram um monte de coisa ruim. E colocaram lá para olhar no microscópio. Olharam e viram umas lesões, o DNA ficou achatado, viu algumas deformações, como se tivesse lesionado ali a placenta. Depois eles pegaram essa mesma e começaram a lançar palavras de bênção, começaram a falar coisas boas, falar. Gente, só falando, parece loucura, mas a ciência comprova o que a palavra fala. E aí ele pegou, trouxe de volta, foi olhar. Gente, tinha restaurado essas células. Esse podcast é do Douglas Gonçalves, foi nessa segunda-feira ao ar, junto com um doutor. E vocês quiserem assistir ele por completo, tem no YouTube, tem no perfil do Jesuscope. É muito interessante. E ele fala sobre isso, sobre você liberar o poder que tem a palavra. E o Senhor, ele está trazendo aqui para mim e para sua vida nessa manhã. A minha palavra não está aprisionada. Ela corre livre e com ela o meu espírito se movimenta. A palavra do Senhor não está aprisionada. Ela está livre. A palavra do Senhor traz vida e vida em abundância. Isso foi comprovado. Quando você começa a ouvir muitas coisas ruins, gente, você começa a trazer lesões no seu físico mesmo. Isso até a ciência comprova. Você começa a adquirir doenças psicossomáticas, por quê? Porque você vai acreditando naquela mentira. Você vai adoecendo. Se você fica só num lugar de aprisionamento, só pensando coisas ruins, você vai adoecer. Mas o Senhor diz que a alegria, né, ela traz uma restauração na nossa vida. E declare as palavras do Senhor sobre você. Se você passou uma vida inteira ouvindo palavras de maldição, palavras de peso, pegue a palavra do Senhor e comece a declarar para você mesmo palavra de bênção. Você precisa ouvir a palavra, fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Começa a declarar para você mesmo, porque o Senhor nos diz nessa manhã que o Espírito Santo corre, se movimenta em cima da palavra dele. Mergulhe mais profundamente nas escrituras. Seja bem-vinda, Fê. Bom dia. E o Senhor, ele quer falar com você através das escrituras. Mergulhe mais profundamente nas escrituras, em conhecer o meu coração e o meu filho. Medite até que não sejam apenas frases em seu coração. Medite até que seja verdade em tua vida. Você verá com os teus próprios olhos que minha palavra não mudou e que eu permaneço fiel. Aqui o Senhor está falando para nós que devemos meditar na palavra todos os dias, a todos os momentos. Quando a gente está com vontade, quando a gente não está com vontade, nós temos que estar meditando. Por quê? Vai chegar uma hora que não vai ser só palavra, que vai ser o Espírito Santo falando com você. Seja bem-vinda, Maria. Cada uma que está aqui nessa live, receba essa meditação como o Pai falando ao seu coração. Filho, leia minhas escrituras, leia minha palavra. É uma carta de amor do Pai para você. Mas leia até que não seja só a letra, que seja verdade no seu coração, que você entenda. Porque às vezes a gente lê, eu sou amado, e não acredita. Eu sou abençoado. E não acredita. Por quê? Você passou uma vida ouvindo alguém jogando palavra de maldição. E às vezes, gente, até uma figura de autoridade fez isso com você. Às vezes um pai, às vezes um professor, às vezes um patrão, falando palavras que magoaram seu coração, que deixaram você doente. Doente da alma, doente do corpo, doente do espírito. Porque você parou de buscar o Senhor. Você parou de ir às fontes e o Senhor está falando, filho, eu não mudei. Não é verdade que o inimigo está falando sobre você. Se você entendesse, seja bem-vinda, Mayara. Se você entendesse a profundidade da minha verdade, se você entendesse que, olha o que ele fala aqui. Meu filho, minha filha, você desfrutaria tamanha alegria se compreendesse a minha felicidade. Se você compreender a minha fidelidade, se você compreender a fidelidade de Deus, você estaria feliz agora. Você estaria alegre agora.
É que às vezes a gente não entende. É que às vezes as nossas emoções estão tão bagunçadas, a ansiedade está tão alta que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Então o Senhor parou eu e você nessa live aqui para Ele falar para o meu e para o seu coração que a gente vai começar uma jornada junto para ouvir a voz dEle, para acalmar a nossa alma, que a gente possa ver e ouvir que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é tardio em irar-se, que Ele sabe, sim. Ele começa falando assim: tuas falhas não me surpreendem. Teu passado não me assusta. As tuas feridas não são tão profundas que eu não possa curá-las. A paz do Senhor, Maiara. O Senhor, Ele quer curar a minha e a sua vida nessa manhã. Você acha que as suas falhas estão surpreendendo Deus? Você acha mesmo que o teu passado assusta o Senhor, por isso que você não tem coragem de ir na presença dEle? Você acha mesmo que Ele não sabe quem você é? Você acha mesmo que Ele não pode curar essa ferida tão profunda que dói, que sangra, e você acaba sangrando em cima de outras pessoas que não tem nada a ver com a história? O Pai te parou nessa live aqui para dizer para você que Ele tem remédio para sua ferida, para dizer para você que Ele continua fiel, para dizer para você que aonde tinha pecado, superabundou a graça. Para isso você precisa conhecer mais dele. Você precisa manter um relacionamento íntimo com seu pai. Ele te ama. Talvez o seu pai aqui na terra te rejeitou, te abandonou, te deu para outra pessoa. Mas o Senhor te parou nessa live aqui para dizer: pode uma mãe. Eu sou mãe, gente. Não dá para esquecer. Pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama. Todavia, eu, o Senhor, não te esquecerei. Pode uma mãe, gente. Ele deixou esse detalhe. Porque quando a gente tá amamentando, o corpo dá sinais que o bebê tá com fome, que já chegou a hora de mamar. Você que é mãe, você que já deu de mamar, sabe que quando é a hora do neném acordar, o corpo dá sinais. E o Senhor tá falando assim: pode ser que essa mãe esqueça. Pode ser que essa mãe abandone. Eu, seu pai, nunca vou te abandonar. Você pode se sentir esquecida, você pode não compreender a grandeza do Senhor, você pode não estar vendo Ele agir na tua vida, mas Ele falou aqui, e nós lemos nessa carta, que Ele, o poder dEle opera em silêncio. O Senhor está trabalhando na minha e na sua vida em silêncio. E sabe o que o Senhor colocou no meu coração agora? Sabe quando você planta uma sementinha? Ela não faz barulho. Sabe quando cava a terra e coloca a sementinha lá no fundo e tampa? Ninguém vê nada. Parece que não tá acontecendo nada. Quem olha pra mim e pra sua vida fala assim: nossa, coitado, tem nada. Desmerecem a gente, julgam a gente. Como eu li no início sobre a história da Tamires. Ela estava passando por uma situação tão difícil na área da saúde e as pessoas estavam falando que era demônio, falando que era carência, falando que ela estava querendo se aparecer e ela estava realmente doente. Quantos julgadores, infelizmente, vêm para apontar a nossa vida? Mas aqui o nosso pai está falando: eu sei quem você é. Eu conheço os seus erros, seus defeitos, eu conheço a sua ferida, eu sei até onde você suporta, mas filha, olha aqui. Você não tá vendo, mas eu estou trabalhando no silêncio. O meu poder, ele opera no silêncio. Filha, olha aqui, você pode não estar enxergando nada, mas eu plantei uma semente da eternidade dentro do seu coração, eu estou regando ela dia após dia. E quando nasce, gente, é algo extraordinário. Quando brota, quando cresce, é algo Deus está fazendo em mim e você isso nessa manhã. Sabe esse devocional? O Senhor falava no meu coração florescendo. Mas o que é isso, Senhor? Florescendo, por quê? Porque o Senhor está cuidando das nossas raízes profundas. Quando a gente florescer, a gente vai florescer com estrutura. A gente vai crescer em Deus com estrutura. Vai ser impossível não ver a nossa mudança, porque é algo interno que vai resplandecer no externo. Não é algo falso, é algo verdadeiro, é algo que Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Por isso que é esse tema mesmo, meditações para uma alma cansada. A gente está lendo esse livro aqui, esse devocional. Quantas vezes eu e você estamos cansados? Quantas vezes nós estamos fadigados? Mas o Senhor chama eu e você nessa manhã: vinde até mim, todos os que estáis cansados e fadigados, porque eu te darei alívio, eu te darei descanso.
Respira, minha irmã. Descansa no Senhor. Confia na fidelidade dele. Pode ser que hoje você não está entendendo o processo. Pode ser que hoje você não está vendo, seja bem-vindo, Bruna, o agir do Senhor. Pode ser que hoje você ainda não está vivendo e desfrutando das bênçãos de Deus que você gostaria. Mas guarda essa mensagem que fala assim, meu filho, mas como tem maioria de mulher, vou falar minha filha. Minha filha, você desfrutaria tamanha alegria se compreendesse a minha fidelidade. Vamos compreender a fidelidade do Senhor. Entender que Ele permanece fiel de geração a geração. Ele nos deixa um conselho, acreditar na palavra, mergulhar profundamente nas Escrituras, conhecer, seja bem-vinda, Marta, conhecer o meu coração e o meu filho. Quem é o filho? Jesus. É uma carta como se Deus, o Pai, estivesse falando com a minha e a sua alma. E ele fala assim, medite até que não seja apenas frases em seu coração. Medite até que seja verdade na tua vida. Você verá com seus próprios olhos que a minha palavra não mudou e que eu permaneço fiel. Olha esse versículo, 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Seja bem-vinda, Gislaine. Olha que tão profundo isso. Se eu e você falhar, se eu e você pecar, se eu e você fomos infiéis, ele continua fiel. Ele não nega a si mesmo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nessa manhã, entre na presença do Senhor. Busque as palavras do Senhor. Pode ser que sua vida esteja num silêncio. Ai, eu não tô vendo. Ai, não aconteceu ainda a promessa. Ai, tá difícil, mas o Senhor tá dando um conselho para mim e para você. Mergulhe na palavra. Acredite, declare as palavras do Senhor, até que ela seja verdade na sua vida. E ainda que às vezes você se sinta infiel, se sinta pecador, se sinta... Ai, eu precisava fazer mais. Ai, o fulano tá orando mais do que eu. Sabe aquele espírito de comparação que não vem de Deus? Busque no Senhor. Ser fiel com a sua vida, com a sua estrutura, porque Ele quer falar o seu coração. Eu quero deixar aqui para vocês algum versículo e eu quero chamar e convidar vocês para essa jornada de leitura, de devocional, de palavra, de oração. Então, de terça a sexta-feira, nós vamos estar meditando na palavra e nesses entendimentos, nessas reflexões da palavra. Todos esses versículos, tudo que a gente leu aqui foi baseado na palavra. E a Tamires Garcia, que é essa cantora que ela é muito conhecida, né, do Aquieta Minha Alma, ela deixou alguns versículos e eu queria convidar vocês a fazer assim. Toda vez que tiver devocional, se você puder, é claro, traga um caderno e traga lápis, caderno, caneta, porque nós vamos exercitar a palavra. E eu vou deixar aqui alguns versículos para vocês lerem e declararem sobre a sua vida. Que está em Jeremias 23, Lucas 1:37, 1 João 4, do versículo 8 e o 18, 2 Timóteo 2:9 e Salmos 1. E agora a gente vai começar a fazer os exercícios. Então, a meditação de hoje foi essa, fidelidade. Como o Senhor, Ele permanece fiel. Por mais que a gente não consiga ser tão fiel quanto gostaríamos, tão constantes como gostaríamos, Ele não nega a si mesmo, Ele permanece fiel. Então, aqui, nós temos um passo a passo, digamos assim, para fazer esse devocional. Então, no dia 1, que é hoje, fala assim: ouve-se a voz do Senhor. Salmos 29:4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Nós entendemos que, quando a gente leu esse primeiro devocional, que é fidelidade, é uma carta do Pai. Todos os dias vai ser assim. É como se o Pai estivesse falando. Então, são vários devocionais, gente. Olha aqui, ó, para vocês verem. São várias historinhas. E cada um é uma meditação, um versículo. E aqui ele fala assim: neste dia você encontrará a parte meditativa. Permita que o Senhor fale com você.
Ao longo desse dia, pense sobre o que foi lido e permite que isso ganhe espaço no seu coração. Então, ao longo de hoje, qual que é o exercício para hoje? Meditação. Você faz meditação? É assim. É a meditação cristã, tá? Se você tiver um tempo de fazer em solitude, ótimo, faça. Isso vai acalmar você, vai te ajudar a diminuir sua ansiedade. É você tirar um tempo para pegar os versículos num cantinho seu, no seu secreto, e meditar. Começar a imaginar. Ler aquilo, ficar em silêncio, ouvir a Deus. Solitude, gente, é diferente de solidão. Solitude é um tempo a sós com Deus. Quando você vai para o seu secreto e ali você vai sentar, vai estar numa forma confortável, vai pegar esses versículos e vai começar a meditar. Aí você vai trazer a sua memória. No que Deus foi fiel? Aonde que eu vi a fidelidade de Deus na minha vida? E começa a trazer a memória, porque a Bíblia fala que é um exercício. Sabe o que é trazer? Você vai lá e pega. Não vai surgir assim espontaneamente, não. Então você vai ter que fazer esse exercício na sua mente. Você vai parar um momento do seu dia, 5 minutinhos que seja, você vai pensar: o que Deus foi fiel na minha vida? Você vai começar a lembrar. O Espírito Santo me ajuda a lembrar a fidelidade de Deus. Você vai começar a ver. Faz assim: Espírito Santo, abre os meus olhos, que eu possa ver essa fidelidade, que às vezes a gente não consegue enxergar. Tem que pedir a ajuda do Espírito Santo. E aqui fala assim: ao longo do seu dia, pense sobre o que foi lido e permita que isso ganhe espaço no seu coração. Começa a pensar: nossa, Deus falou que Ele sabe. Ele sabe do meu passado, Ele sabe dos meus erros, Ele sabe dos meus pecados, mas Ele me ama. Ele tá comigo. Aí você vai deixar isso ficar na sua memória. Você vai ficar pensando, meditando. Então você pode tirar seu tempo no secreto, em solitude, e depois você vai continuar deixando isso reverberar dentro de você. E leia as referências bíblicas contidas nessa meditação que eu falei para vocês. Depois, você vai escrever um versículo que falou a mais com você. E você vai deixar ele visível na sua casa. Como que é isso? Vai pegar ele, esse versículo principal que mais falou no seu coração, vai escrever e vai deixar no lugar que mais você passa. Ah, é o corredor de casa, vai ficar no corredor. Ah, é na cozinha, vai ficar na cozinha. Se você puder pôr em cada cômodo, coloque. Porque sendo visível, toda hora você vai bater o olho, vai lembrar, aquilo vai alimentar a tua alma. E aí, ela deixou um versículo que diz assim, Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E aí vem a segunda parte desse devocional de hoje. Então, a primeira parte, vai lá, tira um tempo devocional, tira um tempo de solitude, pega esse versículo, medita, meditou, lê os versículos todos, escolhe um versículo que mais falou no seu coração, escreve no papelzinho, gruda num lugar visível, para você passar o dia olhando, sabe? Ah, eu estou trabalhando, não estou em casa, põe no celular. Fica meditando. Ah, eu estou em algum lugar assim que você possa deixar visível para que você possa se alimentar dessa palavra. A segunda parte do nosso devocional de hoje, oração. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Nesse dia, a proposta é que você dedique mais afinco à oração. Procure responder ao que o Senhor falou com você. Escreva uma oração a Deus da sua vida. E arrependa-se daquilo que o Espírito Santo te convencer. Receba o perdão divino. Busque pelo conhecimento de Deus e peça-lhe sabedoria para os dias a seguir. Deixe que a sua palavra esteja em seu coração, para que tudo que pedir seja conforme tiver aprendido no Senhor. A prática de oração é como o ar nos pulmões de um cristão. Dê a Deus a sua própria resposta. Então, meditou, fez toda aquela meditação, procurou em Deus. No final do seu dia, você vai pegar, por isso que eu falei a importância de ter um caderninho. Você vai pegar e vai escrever uma resposta para o Senhor. Fazer uma carta para Deus mesmo. Faça uma resposta para o Senhor daquilo que Ele falou ao seu coração sobre o dia inteiro, aquele versículo. E você vai responder a Deus. E aqui fala assim, ó. Pegue uma carta, pegue um papel, caneta e faça uma resposta para Deus.
sobre tudo que ele falou. Arrependa-se, fale para ele das suas dores, busque mais conhecimento, peça sabedoria e Deus vai te dar. Amém, meus irmãos? Foi um prazer iniciar esse devocional com vocês. Aquieta minha alma. O Senhor falou muito ao meu coração, espero que tenha falado ao seu. Não desista, não pare, não retroceda. Lembre-se, você é um escolhido do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós entregamos toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação a Ti. Fala com a nossa alma, fala o nosso coração, dirige os nossos passos, ó Deus. Obrigado por esse devocional. Obrigado por cada vida que aqui passou. Obrigado a cada um que está assistindo no gravado. Que o Senhor venha se revelar de uma forma tremenda, maravilhosa. É o que nós cremos e desde já te agradecemos. Amém. Deus te abençoe e lembre-se, você é o escolhido.